Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? A gente sempre começa com esse cumprimento triplo, né? Porque a gente não sabe de onde, que horário vocês estão assistindo esse vídeo, então ele serve aí para cumprimentar vocês em qualquer hora do dia. Bom, sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita. Meu nome é Thiago Nunes, né? E hoje nós vamos dar continuidade aí aos estudos do livro Cartas de uma Morta, né? Se você está chegando agora, esse é um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, né? E ele traz basicamente as mensagens da sua mãe quando ela passou pelo processo de desencarne, que é a Maria João de Deus, que nos trouxe aí todos os desafios que ela teve que enfrentar no processo de retorno para a vida espiritual, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar especificamente de 2 capítulos, né? Como a gente vem sempre fazendo. Hoje a gente vai falar do capítulo 113, que se chama Hegemonia de Jesus, a Esfera Cheia de Sol. E o capítulo 14, que se chama Continuação da Terra. Né? Importante lembrar, né? A gente sempre fala isso, se você está chegando agora, é importante saber disso, mas nós temos toda a coletânea, ou seja, todos os outros capítulos anteriores, desde o capítulo 1 até o último agora, que será o capítulo 14, que nós vamos falar daqui a pouquinho, todos eles gravados aqui no canal Onda Espírita, tá? Então, bastante importante, se você ainda não teve a oportunidade de assistir esses vídeos, entre lá na nossa playlist, entre nos nossos vídeos e comece a assistir, tá? Especificamente falando dos livros, os vídeos do livro Cartas de uma Morta são vídeos muito curtinhos, mas bastante esclarecedores que trazem temas bem diversos aí do mundo espírita. Legal? Então vale bastante a pena voltar um pouquinho, se você ainda não fez isso, e assistir. Se você já fez isso, seja bem-vindo, vamos dar continuidade aí às nossas reflexões acerca do que a Maria João de Deus nos trouxe. Legal? Bom, voltando um pouquinho, se vocês se recordarem, né, no capítulo 111 e capítulo 112 que nós fizemos na semana passada, especificamente na sexta-feira, foi o dia no qual os vídeos saíram, a gente fala um pouquinho das impressões que a Maria João de Deus tem acerca da percepção de vida, né, do universo, e compara isso com a nossa percepção aqui encarnados no mundo material. E falamos um pouquinho também da observação que ela nos trouxe no capítulo 112, que ela fala das afinidades raciais, né? Que basicamente os espíritos acabam também se agrupando em colônias, né? Por uma determinada afinidade racial. E aí a gente entra então agora no capítulo 13. Capítulo 13, Hegemonias de Jesus, a esfera cheia de sol. Então ela começa falando o seguinte, no primeiro parágrafo para nós, né? Muitos dos componentes desse núcleo tão arraigadamente conservam o modo de pensar que possuíam no planeta terráqueo, que raros são os que não relutam em aceitar a hegemonia espiritual de Jesus Cristo, como orientador e guia do orbe que deixamos e ao qual ainda estamos ligados por fortes elos da natureza efetiva, segundo o grau de progresso que já alcançamos. Então, olha que interessante. Se a gente parar para observar e pensar um pouquinho a respeito desse primeiro parágrafo, ela fala que ela observa mesmo espíritos, né, lá no lugar onde ela está, né, mesmo espíritos que desencarnaram, que ainda possuem uma certa característica muito parecida com a característica que nós temos aqui na Terra, né, e que em alguns momentos acabam conservando o mesmo modo de pensar que eles tinham quando estavam encarnados aqui. E que, como consequência disso, obviamente a gente sabe disso, a gente já falou disso aqui em alguns outros estudos e alguns outros vídeos, acabam relutando em aceitar a hegemonia de Jesus, né? Jesus Cristo aí dos ensinamentos da Boa Nova, talvez a gente possa dizer isso, né? E isso mostra também, pessoal, que é bastante interessante, que não é porque a gente morre, né? Não é porque a nossa vida material acaba que nós viramos santo, né? Eu acho que a gente tem erroneamente essa percepção, né, que a gente morre e acaba automaticamente sendo perdoado por todas as coisas. E vem o Espiritismo, né, de uma forma muito racional, trazer para nós que não é bem por aí, né, que tudo é uma consequência das nossas próprias ações, né, seja elas enquanto nós estamos aqui encarnados, né, ou
seja ela a partir do momento em que a gente está no formato espiritual da coisa, né, do contexto. E aqui ela fala pra gente que basicamente os espíritos continuam com essas características. Então é bom pra gente refletir, né, que é bom pra gente refletir que não é só porque nós morremos que a gente não vai ter que resolver todos os nossos problemas, que a gente não vai ter que buscar um pouco mais de conhecimento, de entendimento, para ter a capacidade de, vamos dizer assim, de conhecimento plena numa vida futura, né? Assim como a gente sabe que a gente vai, consequentemente, evoluindo aí para nos tornarmos espíritos melhores. Legal. E aí ela continua falando para nós, né? É comum notarmos, então, pregadores do Evangelho do Mestre por toda a parte, esclarecendo as consciências e iluminando os raciocínios. Inúmeras colônias desconhecem ainda a mensagem da Boa Nova, apesar de terem as suas leis de caridade, de fraternidade e de amor, como a Terra possuía antes do cumprimento das profecias que anunciavam o aparecimento do Senhor. Então, olha que interessante. Se a gente voltar lá no capítulo que a gente soltou, o vídeo que a gente soltou na sexta-feira, né? A Maria falou para nós que no ambiente que ela tá, né, que no nível de evolução que ela tá, aguardando uma oportunidade de reencarnação na Terra, basicamente as colônias estão livres de sentimentos de ódio, de terror, né, de mortes, de dizimações, de orgulho. Mas que isso não necessariamente quer dizer, e aqui ela explica um pouco melhor para nós, que as pessoas, que os espíritos que estão ali, eu ia falar as pessoas, né, mas que os espíritos que estão ali já conseguiram alcançar o seu patamar máximo de evolução, né? Ela fala que e ela reforça, ó, inúmeras colônias desconhecem ainda a mensagem da Boa Nova, né? Ou seja, também não é porque pelo fato da gente estar no mundo espiritual que a gente tem todas as informações relacionadas ao mundo espiritual, né? O que eu sempre falo, né? Que não é porque a gente vai para lá que a gente passa a partir desse momento como consequência do processo de desencarne, absorver todos os conhecimentos que estão no Evangelho do Mestre Jesus, que, na minha opinião, é o manual de como sobreviver, de como ter uma boa vida na Terra, né? Ou no formato encarnado, como ser humano, ou na forma espiritual, né? E aí na Terra quando a gente para para pensar nisso, a gente pode até extrapolar esse racional, né? Não é só na Terra, na vida espiritual também. E aqui ela traz essa informação, né? Que muitas pessoas, apesar de terem caridade, fraternidade e amor como sendo os princípios básicos ali das suas relações, ainda não possuem de uma forma tão profunda, os conhecimentos da Boa Nova, ou seja, os conhecimentos do Evangelho de Jesus, né? E aí ela fala que assim, e é interessante, né, cada vez mais a gente consegue perceber que o planeta Terra, né, que a sociedade atual, na verdade, é uma cópia do lado de lá, né, do mundo espiritual. Ela fala que existem inúmeros, né, mestres do Evangelho tentando trazer conhecimento para esses espíritos que estão aqui naquele contexto, né? Então, o ensinamento ele é constante, né, pessoal? Então é interessante pensar dessa forma e ver que isso acontece do lado de lá também, né? E que, basicamente, o conhecimento e o trabalho continua sempre, né? Seja ele encarnado ou seja ele desencarnado, né? E aí ela continua. Mas há sobre essas esferas, falando de oitiva, segundo as explicações que tenho recebido de grandes mestres da espiritualidade, uma esfera cheia de sol, de claridade bendita e de belezas inenarráveis, onde promana a fonte que poderemos chamar inspiracional. Do seu centro dimanam todos os elevados conhecimentos que felicitam as leis humanas e os seus raios são refletidos pelas mentes que estão em correspondência direta com a sua grandeza, em concepções de bondade, de tolerância, de sabedoria e de amor, né? Olha que interessante. Então ela fala que ela aprendeu, né, ela ouviu de um mestre que existe uma esfera cheia de sol, né, cheia de luz, cheia de energias de amor, de prosperidade, de harmonia, né, na qual, imagino eu, nesse contexto, por uma interpretação própria, estão espíritos com um grau de evolução muito maior do que os que nós temos acesso atualmente.
esfera cheia de sol, é que emanam o que ela chama de claridade bendita, né? E que aqui eu achei bastante interessante também ela falar que que é uma fonte que se pode chamar de uma fonte inspiracional, ou seja, é onde possivelmente os espíritos mais elevados estão concentrados, né? E dali conseguem gerar vibrações positivas de amor que acabam inspirando, obviamente, outros espíritos e até pessoas encarnadas que têm essa capacidade, né? Que têm essa esse link de raciocínio de amor, né? Lembrem que tudo é uma questão de polaridade, né? Lembrem lá do livro Ação e Reação, que também temos vídeos muito interessantes aqui no canal, mas que basicamente a sua energia define a quais energias você vai se conectar, né? Então, não tem como você ser uma pessoa muito raivosa, agressiva, ignorante, com pensamento pesado e querer que você consiga se conectar com energias de amor, energias positivas. Isso não vai acontecer, né, pessoal? Então aqui ele até fala, né? A tela repete aqui. Do seu centro dimanam todos os elevados conhecimentos que felicitam as leis humanas e os seus raios são refletidos pelas mentes que estão em correspondência direta com sua grandeza. Então aqui, ó, pelas mentes que estão em correspondência direta com sua grandeza. Então, e aí o que eles trazem, né? Olha lá. Concepções de bondade, tolerância, sabedoria e amor. Né? Então, olha que coisa interessante. Né? Então, mais uma vez mostra que precisamos cuidar dos nossos pensamentos, da nossa energia, vibrar pensamentos positivos para que a gente consiga receber inspirações positivas, né? Lembrando que o pensamento é energia, é matéria, né? Transita em formato de ondas, né? E se conecta, não aqui nesse mundo, né? Porque a gente é um pouco material ainda. A gente é um pouco, não, né? A gente é bastante material ainda, mas que no mundo dos espíritos o pensamento certamente é a principal forma de comunicação. E aí ela continua. Assim está explicado porque muitos antes de Cristo já existiam muito antes de Cristo, já existiam na Índia grandes pensadores, essencialmente evangélicos nas suas doutrinas. Pois a Grécia, o Egito e o Oriente já possuíam as teorias de solidariedade e da fraternidade humana. Dessa forma grandiosa, parte o equilíbrio para todas as correntes espirituais entre a Terra e as esferas que lhes são concêntricas. Então, olha que beleza, né? Então, a inspiração ela é muito além daquilo que a gente pode imaginar, né? Independe só, independe só do conhecimento, podemos dizer, científico do contexto, né? Lembrando que o espiritismo ele é a junção de três grandes pilares, né? Ciência, religião e filosofia, né? Então, além disso, a gente sabe que ainda tem seres que são que estão entre nós encarnados, né? E seres e espíritos também em formato espiritual que têm uma capacidade, um grau de evolução maior e que consequentemente vão acabar se conectando com energias mais elevadas, né? E essas inspirações vão fazendo com que essas virtudes aqui, né, de solidariedade, fraternidade, né, sejam criadas e disseminadas cada vez mais. Certo, pessoal? Então esse foi o capítulo 113, bastante reflexão aí pra gente, né? Achei bastante interessante, mas muito positivo, né? E aí, no capítulo 114, né, que se chama Continuação da Terra, a Maria começa falando para nós o seguinte: é desse modo que tenho visto que muitas extravagâncias, que tenho visto muitas extravagâncias de costume. Por exemplo, na primeira esfera, mais apegada à Terra e suas ilusões, temos muitas organizações à maneira do planeta. Né? Então, é aquilo que a gente falou, acabou de falar, né? Não é porque a gente morreu que a gente vai virar santo. Basicamente, a gente acaba seguindo, né? Quando não estamos prontos e disponíveis à melhoria, com os mesmos anseios e costumes que nós tínhamos aqui no planeta Terra, né, pessoal? Então, isso é uma parte bastante interessante para refletir. Né? A melhoria, a busca do desenvolvimento moral, ela tem que ser constante, não só no planeta Terra, mas em qualquer formato, em qualquer outro planeta no qual a gente vai viver no futuro, né? E até em espírito, né?
Ele que segue falando: são inúmeras as congregações de espíritos que se dedicam à salvaguarda de seus ideais religiosos sobre o orbe terráqueo. A Igreja Romana, por exemplo, tem aí organizações, conventos, irmandades que defendem seus erros e assim, de facção em facção, podereis compreender a imensidade da nossa luta. Né? Aqui, nesse capítulo, assim, sempre quando a gente fala de outras religiões, eu sempre coloco esse ponto que é bastante importante. Tudo que a gente está falando aqui é de uma forma muito respeitosa e não criticando as outras religiões, né? A gente sempre fala isso. Todas as religiões e todas as doutrinas existem pessoas que acabam não seguindo tudo aquilo que de fato a religião imprime, né? E infelizmente essas pessoas acabam imprimindo a sua imagem. Por isso que a gente fala, né? Nunca siga um orador, nunca siga um espírita, mas sim siga a doutrina espírita. Por quê? Porque todos nós somos espíritos imperfeitos e seres humanos imperfeitos ainda, buscando melhorar. Então é comum e natural que a gente erre, mesmo representando uma determinada doutrina, né? Então, o ser humano, por ser falho, pode acabar passando falsas impressões a respeito do que de fato é a religião. Não, do que de fato são as religiões, porque isso eu não estou falando só do espiritismo, que é uma doutrina, eu não estou falando só da religião católica, eu não estou falando só de qualquer outra religião que exista no nosso planeta e no mundo espiritual. Mas eu estou falando da fragilidade humana com relação ao desenvolvimento moral, né? Então a gente sempre ouve isso e é sempre muito bom reforçar, né? Não sigam pessoas, pessoal, sigam o conceito da religião, se aprofundem. Seja essa religião a qual você gostaria de seguir. Se for o espiritismo, ótimo. Se não for o espiritismo, não tem problema nenhum. Se for a igreja, o catolicismo, ótimo. Se não for o catolicismo, também não tem problema nenhum, né? Desde que desde que a sua luta diária seja fazer o bem, seja ter a caridade, seja reduzir a sua capacidade, reduzir o seu egoísmo e buscar a sua melhora e seu desenvolvimento moral, melhorar a sua vida, melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor, né? Então aqui ela fala que nessas partes mais próximas, né, da Terra, ainda existem espíritos que ainda estão, vamos dizer, com um pensamento muito próximo do que eles executavam aqui. E que nesse caso especificamente, existem entidades e instituições que acabam trabalhando em nome de uma determinada igreja, em nome de uma determinada religião. Aqui ela chama de, a Maria traz o nome para a gente como Igreja Romana, né? Mas eles podem trabalhar por qualquer dogma que eles acreditem, né? Por qualquer característica específica que eles acreditem, né? Então, e que não necessariamente são as corretas, né? Então é interessante pensar, né, que mesmo do lado de lá ainda existem organizações que acabam se fixando nos pensamentos materiais nos quais a gente tem aqui na Terra, né? Aí ela fala: nas colônias de antigos remanescentes da África vim conhecer costumes esquisitos, como bailados estranhos ao som de músicas bizarras que me deram a impressão de fandangos, tão da preferência dos escravos do Brasil. A luta estabelecida não é pequena. A nossa existência é a continuidade da vida material com todas as suas características, né? Então, isso é muito importante, é muita reflexão, né? Porque às vezes a gente acha que a gente vai para o mundo espiritual e vai conseguir ter acesso a tudo aquilo que a gente tem de dúvida, né? Ter acesso a tudo aquilo que a gente não entende muito bem aqui a respeito do mundo espiritual. Mas na verdade não, isso depende só de nós, né? Então aqui está claro isso, né? Que mesmo em formato de espírito, se nós não estivermos dispostos a nos melhorar, a buscar conhecimento, a nos desenvolver, o conhecimento não vai vir automaticamente para a gente, de graça, né? Então, que a gente possa começar a trabalhar desde já, né? Certamente todos vocês que estão aqui assistindo, né, já estão preocupados minimamente com isso e certamente estão trabalhando para conseguir se tornarem um pouco melhores do que eram antes, assim como nós estávamos fazendo, assim como todos nós estamos fazendo aqui, né? Obviamente, somos seres imperfeitos, erramos bastante ainda, né? Alguns erros mais graves, outros erros menos graves, mas nós estamos aí tentando buscar melhoria no nosso dia a dia, né? E aí ela continua: vem daí o nosso contínuo conselho para preparardes uma vida melhor, pela aquisição
de virtudes e conhecimentos. Então, isso é o que eu acabei de falar, né? Assim como tenho visitado outros mundos e outros ambientes cujas belezas constituem um sagrado estímulo para minha vontade de progredir e aprender. Igualmente, muitas coisas lamentáveis tenho presenciado, optando sempre pela exortação fraterna, a fim de que saibas aproveitar proficuamente o vosso tempo na face do orbe que atualmente habitais. Então, olha que mensagem interessante essa que ela falou, né? Então, o que ela basicamente fala para nós aqui é: percebo que no mundo espiritual temos basicamente uma continuidade do que se faz na Terra, né? E que existem planetas mais evoluídos, menos evoluídos, e espíritos da mesma forma, mais evoluídos e menos evoluídos, e que a escolha da busca do conhecimento é individual ainda, né? Então ela diz o seguinte, que a gente deveria aproveitar o momento no qual a gente está vivendo aqui na Terra para já começar a trabalhar em cima da revisão dos nossos próprios conceitos, né? Em cima da revisão e podemos dizer, do nosso próprio desenvolvimento moral, né? Nesse contexto. Então, essas reflexões hoje estão sendo bastante interessantes com relação a isso, né? E ela finaliza, né? Desejaria dizer-vos algo quanto às manifestações de vida sobre a superfície de Marte, mas temos de contar convosco o tempo. Se estamos ao vosso lado, e é assim que observo o aditamento das horas. Se Deus permitir, falarei na próxima semana de outros ensinamentos obtidos por mim nessas terras distantes. Que Deus vos dê boa noite e vos abençoe. Então, ela finaliza dessa forma, né? A conversa dela com o Chico, né? Através da psicografia. Mas hoje ela nos trouxe bastante reflexão acerca dos aprendizados futuros, dos nossos hábitos, da nossa busca por desenvolvimento moral, daquilo que nós estamos fazendo aqui e do que nós esperamos, né, que acontecerá no momento em que nós retornemos para a pátria espiritual, né? Então, nada mais é do que ela estar tirando um véu dizendo: nós precisamos continuar trabalhando. Caso contrário, seremos a mesma coisa do que somos aqui na Terra hoje, né? Então, e que esse trabalho, esse esforço, ele depende única e exclusivamente de nós, tá bom? Bom, pessoal, era isso hoje, então conseguimos fazer mais 2 lições, né? Queria agradecer bastante aí a presença de vocês, a disponibilidade. A gente sempre fala isso nas nossas lives, né? Sem vocês o canal não teria sentido. E último recadinho, aproveitem nosso conteúdo, né? No nosso canal a gente tem aos sábados as lives, onde a gente faz estudos ao vivo de livros espíritas, né? Atualmente nós estamos estudando o livro Ação e Reação, bem legal, né? Tem bastante discussão, bastante reflexão. Desculpa, Ação e Reação não, pessoal. Ação e Reação a gente estudou no anterior. Nós estamos estudando o Transição Planetária, né? Um livro muito legal com bastante discussão. O Ação e Reação a gente estudou. Nós temos aqui no canal também bastante informação, algumas lições muito, muito profundas. Então, vale a pena dar uma fuçada no nosso conteúdo. Nós temos livros, nós temos estudos da live ao sábado, nós temos o Evangelho no Lar que acontece também durante a semana, nós temos música, né? Então, vale super a pena, tá bom? Tem bastante conteúdo, siga, compartilhe, reflita, comente, traga seus comentários pra gente. A gente sempre gosta de fomentar discussões positivas e amorosas e vamos dizer assim, enriquecedoras acerca do Espiritismo, acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus, tá bom? Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.